vai falar sobre o luxo, vai falar sobre a moda, vai trazer muitas questões sobre essas grandes corporações, como foi uma delas que o Halston acaba, né, vendendo o seu nome para isso. E certamente, né, psicanálise estará aqui conosco para que a gente possa entender, tentar entender pelo menos um pouco melhor o que é a vida desses grandes artistas do nosso século, né? Eu costumo dizer que dá para fazer um paralelo hoje, 2020, 2021, com os grandes artistas também que nós tivemos nos 1500, na Renascença e antes até, os Miguel Ângelos, todos esses, né, Caravaggio, Leonardo da Vinci, né, esses mentores, criadores de um estilo, de uma história, de uma arte. Trazendo de lá para cá, hoje dá para pensar isso que está aí, século XXI, né? Quem são esses grandes estilistas que estão envolvidos com esses shows de moda, desenhos de moda, luxo, etc. Mas antes disso, já quero pedir então que quem estiver assistindo lá no canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista, deixe o seu like, se inscreva, acesse o sininho, né? E faça comentários para que a gente possa fazer com que esse canal vá crescendo, ok? Então vamos lá. Vamos, assim, eu fiquei nessa pergunta: quem foi Halston? Essa pergunta que. Porque o Halston não foi muito. Na época dele, ele fez um grande sucesso nos Estados Unidos, ele modificou a história da moda americana, porque sempre era muito nos centros europeus, principalmente Paris, até Milão já estava, né, bombando nesse período. E a moda americana era algo que não tinha um reconhecimento internacional. Então, ele fica conhecido muito nesse cenário americano, fica muito conhecido nesse cenário americano, porque ele revoluciona a moda nos Estados Unidos. Nos anos 60, 70, né? E as consequências estão aí nos anos 80 de um grande sucesso que ele acaba fazendo. Já li, inclusive, que Halston foi para os Estados Unidos o que Chanel foi para a França, para a Europa nos anos 20, 30, até os anos 50. Então, esse é o Halston. Para quem viu a série, então está lá mais ou menos um roteiro, né? Esse menininho que tem um pai agressivo, um pouco abusivo, ou muito abusivo, que quer salvar a mãe, que quer proteger a mãe. Ou seja, um pai ali que já vem mostrando alguma função paterna, eu diria, um pouco comprometida, e ele nisso de querer presentear a mãe, agradar a mãe com aqueles chapeuzinhos, né, os chapéus que ele fazia para sua mãe. Então a série vai trazendo esse roteiro, um roteiro um pouco clássico, né, a mãe que o garoto quer agradar, quer salvar, e ele entra pela via desses chapéus. E até o momento em que a mãe vai dizer a ele: olha, você precisa sair daqui, vai, porque aqui é pequeno demais para você. E é o que ele acaba fazendo. Ele se desloca
Ele nasceu em Chicago e depois ele se desloca e vai para Nova York. E em Nova York ele vai tentar ali, então, espaços, né? Primeiro na Bergdorf Company, que era uma loja de departamentos, e logo ali ele cria um nome até criar a sua loja depois disso. Mas uma das coisas que foram assim cruciais na história do Halston foi justamente aquele chapéuzinho, o tal do Bill Box, né? Mas se você puder ir pondo um pouquinho das fotos, esse chapéuzinho foi assim um sucesso absoluto, porque a Jack ou Jack Kennedy, na época, 1961, ele faz o chapéuzinho para ela, o Pillbox. Deixa um pouquinho aqui, mas esta é Angélica Houston, que é filha do famoso diretor John Huston. Angélica Houston foi uma das modelos do Halston e muito amiga dele. Então, ele se aproximou dessas pessoas de cinema, dessas pessoas muito famosas, e ele tinha essas pessoas como modelos, né? E Angélica Houston, essa foto que está aí, foi uma das modelos dele. E ela dizia sempre que ela gostava muito de trabalhar para o Halston, porque ele deixava ela, para ela era como se ela estivesse encenando, como se ela estivesse no cinema, no teatro. Ele deixava muito solta, muito à vontade para ela nessa passarela. Então, essa é a Angélica Houston, né, que já entrou a foto aqui, então já estou falando um pouquinho sobre ela. Pode ir passando, Mazé. Então, nós temos também aqui o Halston com os famosos da época, né? Mick Jagger, Bianca Jagger, que foi mulher dele. Ele andava com essas pessoas faziam parte da vida dele, e principalmente pessoas que estavam sempre ali no Estúdio 54, que foi uma boate famosíssima, uma casa de shows famosíssima nos anos 70, 80, em Nova York. Né? Então, essas eram as pessoas da vida dele e as pessoas que ele vestia. Né? Aqui, ó, Mick Jagger, Bianca Jagger, né? E aqui está, então, o David Mulhey, acho que é isso mesmo, David, que ele vai ser o cara que vai levar o Halston para esse mundo da corporação. Mahoney, David Mahoney. Pode passar mais um pouquinho, eu queria chegar no... pode deixar aqui, mas Então, esse é o famoso chapéu Pillbox, que foi um estrondo de um sucesso depois que a Jacqueline Kennedy usa na posse do presidente, né, do Kennedy, em 1961. Foi um estouro. Isso foi o que colocou o Halston no cenário mesmo, no cenário internacional da moda, esse chapeuzinho. Então, voltando um pouquinho mais para a série, eu queria falar, que eu fui me adiantando aqui, eu quero falar sobre essa série da Netflix, que ela é direção do Ryan Murphy, que também dirigiu a série Versace, que é essa série que nós falamos no mês passado, né? E o protagonista que vai fazer, o ator da série, então, o famoso, que eu adoro esse ator, né? Ewan McGregor, que está fazendo, então, esse papel do Halston na série, né? Então, isso que eu estou falando, ele foi se vinculando a pessoas muito, muito, muito importantes dos Estados Unidos, né?
Liza Minnelli, por exemplo, foi a sua maior amiga, a grande amiga. Eles eram assim, muito, muito, um apoiava o outro, um auxiliava o outro. Eles tinham assim uma grande amizade. Um foi muito companheiro, parceiro. Ela, em momentos difíceis da vida dele, ela auxiliou bastante, bastante o Halston. Então, eu vou seguir falando ainda dessas pessoas todas, porque a série tem muitas pessoas, mas antes eu gostaria de ler uma frase que ele vai falar, né? Porque assim, o Halston, ele construiu um império, um verdadeiro império. Esse império que justamente vai ter o nome dele, inclusive na série é interessante, porque muito aparece My name is Halston, eu sou o Halston. A série força bastante isso, desse nome Halston.